substâncias simples e substâncias compostas, né? Lembrando que isso aqui nós já vimos lá no semestre anterior, né? Uma substância simples são aquelas substâncias, né, que apresentam na sua composição química um único elemento químico. Por exemplo, O2, né? O2, que é o gás oxigênio, ele é composto, né, por dois átomos, né, de oxigênio. Ou seja, eu tenho aqui, no caso, um oxigênio ligado a um oxigênio. Então, essa substância, aqui no caso, o oxigênio que eu estou citando, é uma substância simples porque ela é composta por um único elemento químico. Qual é o elemento químico? O oxigênio. Tá? Agora, no caso aqui das substâncias compostas, o que é uma substância composta? Um exemplo, NaCl, que é o sal, né? O sal de cozinha, né? Que nós conhecemos. Sal de cozinha, ó, notem que ele é formado, ó, não por um único elemento químico, ele é formado por dois. Ó, ele é formado por esse. O que é o Na? Isso é o símbolo do elemento químico sódio, tá? Sódio. Depois a gente vai ver isso aí com mais detalhe na tabela periódica. Cl, símbolo do elemento químico cloro, tá? Então perceba que o NaCl, cloreto de sódio, ou mais popularmente conhecido como sal de cozinha, ele é composto por dois elementos, o sódio e o cloro. Então o sal, nós classificamos ele como uma substância composta, tá? Essa é a diferença entre simples e composta. E claro, isso aí nós já vimos também no último semestre. Aí aqui, ó, lembrando isso aqui, eu tirei do livro de vocês, tá? Os cientistas observaram experimentalmente que as reações de análise não ocorriam com qualquer substância. Então, observe que aqui nós estamos, né, discutindo a respeito das reações de análise, né? Que são aquelas que são classificadas em pirólise, eletrólise e fotólise, tá? Então, no caso, essas reações de análise. Ou seja, existem substâncias que não podem ser decompostas. Porque quando eu falo em análise, eu também posso dizer que eu também estou me referindo, né, a uma decomposição. Como assim decomposição? Eu vou pegar a substância, o reagente, e eu meio que vou quebrar as moléculas. Então ela vai se decompor em outras substâncias. Tá? Então quando eu falo em reação de análise, é meio que sinônimo de decomposição, uma reação de decomposição. Tá? Então, ó, os cientistas, ó, eles, com base em experimentos, né, eles perceberam que essas reações de análise não ocorriam com qualquer substância, né? Existiam algumas substâncias que não podem, no caso, algumas substâncias não podem ser decompostas formando outras, tá? Então, ó, um exemplo, temos aqui carbono grafita. Carbono grafita, sim, o lápis, né, que vocês utilizam, né, aquele material que fica dentro, né, da madeira, né? O lápis nada mais é do que um material de madeira e dentro dele, internamente, tem aquele material meio que ele nem é preto nem é cinza. Enfim, que é justamente o material que vocês utilizam para escrever. Aquilo é a grafita, grafite, né? Isso ali é carbono grafita, tá? E o carbono grafita, ele é o quê? Ele é basicamente, né, uma substância formada por carbono, né? Nós chamamos até de carbono grafite, tá? Grafite. Essa substância ela é formada só por átomos de carbono, ou seja, é uma substância simples. Detalhe que o carbono grafito, ó, não sofre reação de análise, não sofre, tá? Outro exemplo, gás hidrogênio. O gás hidrogênio
isso aqui. A fórmula molecular H2. Então percebam que o gás hidrogênio, a composição química do gás hidrogênio é formada por moléculas de H2. Ou seja, um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. É uma substância simples. Percebo que o gás hidrogênio, assim como carbono, grafita, não sofre reação de análise. Não sofre. Por último, temos o exemplo do oxigênio. O oxigênio, fórmula molecular O2. Ou seja, a composição química do gás oxigênio, né? O gás oxigênio ele é composto por moléculas de O2. Ou seja, um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, né? Substância simples. O gás oxigênio, assim como os outros dois exemplos, não sofre reação de análise. Qual é a conclusão? Todas as três substâncias que eu citei aqui, que está aqui no livro, né, que vocês também podem encontrar no livro, as três substâncias são substâncias simples. Substâncias simples. Carbono grafite formado só por átomos de carbono. Gás hidrogênio formado só por um único elemento químico, no caso, hidrogênio. Gás oxigênio formado por um único elemento químico, no caso, o oxigênio. Todas as substâncias aqui são simples. Logo, não sofrem reação de análise. As substâncias simples não sofrem reação de análise, ou seja, elas não se decompõem. Elas não vão sofrer aqueles processos, fotólise, eletrólise, pirólise, não. Elas não vão sofrer. O que elas vão, no caso, elas vão, podem, a reação que elas podem, nós podemos formar com elas, no caso, né, fazer com elas, é a síntese. É a ação de síntese. Né? Isso é possível. A análise não pode. Então aqui embaixo, ó, eu organizei aqui mais detalhadamente. Ó, substâncias simples, substâncias compostas. Ó, substâncias simples, ó, como eu já falei anteriormente, não podem sofrer reação de análise. Tá? Quais são exemplos de substâncias simples? O gás oxigênio. Né? O gás oxigênio, isso aqui, ó, que está entre parênteses, nós chamamos de fórmula molecular. Tá? O2. Agora, tem outro tipo de fórmula. Fórmula estrutural. Que é isso aqui, ó. O O ligado ao O. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula estrutural. Ah, por que é chamado de fórmula estrutural? Esse que eu acabei de colocar aqui, né? Estrutural por quê? Porque aqui, ó, observem que eu estou mostrando como de fato a molécula é. A estrutura, o esqueleto da molécula. Notem que nesse caso aqui, ó, eu consigo ver nitidamente, né, como é o esqueleto. Está aqui um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio por meio de uma ligação dupla. Né? Aí tem uma ligação dupla, né? São duas ligações. Então nós chamamos de ligação dupla. Então, ó, esse que eu acabei de escrever nós chamamos de fórmula estrutural e o que está entre parênteses, fórmula molecular. Isso vamos ver com mais detalhes, né, mais na frente, mas é só para que vocês já vão se habituando. Outro exemplo de substância simples que não sofre reação de análise, o gás nitrogênio. O que está dentro do parênteses, N2, é a fórmula molecular. Tá? O que é a fórmula molecular? Você acabou de falar o que é a fórmula estrutural. Mostra a estrutura, o esqueleto da molécula, como é que de fato ela é. E a fórmula molecular? A fórmula molecular, pessoal, ela vai apenas indicar quais são os elementos químicos presentes
a molécula e a quantidade de cada um. Percebam que aqui, ó, N2, ou seja, eu posso deduzir, de acordo com a fórmula molecular, que o gás de nitrogênio ele é composto por moléculas, né, que tem, no caso, 2 átomos de nitrogênio. Eu só posso tirar isso daí, da fórmula molecular. Agora, se eu quiser me aprofundar, saber de fato como é que é essa molécula, eu construo a fórmula estrutural, a estrutura da molécula. Como é que é? É assim, ó. Nitrogênio ligado a outro nitrogênio por meio de uma ligação tripla. Isso é a fórmula estrutural. Tá? Por último, gás oxigênio, ou gás hidrogênio. Né? O gás hidrogênio, a fórmula molecular é H2. Indica só o elemento químico que nós temos na molécula e a quantidade. No caso, são 2 átomos. Então, ó, é um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio por meio de uma ligação simples. Tá? Todas essas 3 substâncias que eu acabei de citar agora, vou colocar a fórmula estrutural também, são substâncias que não podem sofrer reação de análise, ou seja, não podem ser decompostas. Não podem sofrer o processo de decomposição. Tá? Juliana, desculpa a demora, professor. Ok, mas não se atrase mais, viu, Juliana? E o Marcos Antônio também, chegou atrasado. Então, essas substâncias simples, né, não sofrem reação de análise. Vamos agora para as substâncias compostas. As substâncias compostas, ó, elas podem sofrer reação de análise, diferente das substâncias simples. Tá? Ou seja, essas substâncias compostas elas podem se decompor, formando outros, no caso, produtos. Tá? Então, um exemplo, temos aqui como primeiro exemplo, óxido de cálcio. Óxido de cálcio, a fórmula molecular é essa daqui, CaO. Tá? O C maiúsculo, né, e o A minúsculo. Isso aqui é uma sílaba, é a única coisa, tá? K. Né? K é o símbolo do elemento químico cálcio. Tá? E o O maiúsculo é o símbolo do elemento químico oxigênio. Então, isso aqui é a fórmula molecular do óxido de cálcio. E a fórmula estrutural? Né? Como é a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é isso aqui. Tá? Aqui. Notem que eu estou colocando aqui, né, a fórmula estrutural, como que de fato a molécula é. Tá? Outro exemplo de substância composta, o brometo de prata. A fórmula molecular, AgBr. AgBr, sim. Esse Ag, né, é o símbolo do elemento químico prata. Isso aqui representa a prata, tá? Tudo isso de acordo, né, nós podemos consultar a tabela periódica, nós podemos ver, né, que o símbolo do elemento químico da prata é isso aqui, Ag, tá? A maiúsculo e G minúsculo. Então, ó, de acordo com a fórmula molecular, Ag está ligado a Br. Br, né, vem de bromo, outro elemento químico. Então, perceba que tanto no óxido de cálcio quanto no brometo de prata são substâncias compostas, porque são formadas não por um único elemento químico, mas por 2 ou mais, pode ser até mais. No caso do óxido de cálcio, é formado por 2 elementos químicos, cálcio e oxigênio. No caso do brometo de prata, é formado por 2 elementos químicos, a prata, que é o Ag, e o bromo, que é o símbolo, no caso, é Br. Tá? São substâncias compostas. Por último, ó, a água. A água que nós utilizamos, fórmula molecular, ó, H2O. Qual é a fórmula estrutural?
oxigênio ligado a hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural, tá? Professor, por que tem 2 hidrogênios? Né? Estou me baseando pela fórmula molecular. Ó, H2, ou seja, tem 2 átomos de hidrogênio. Esses 2 estão ligados justamente ao oxigênio. Tá? Então, essa é a fórmula estrutural da molécula, no caso da água, da substância água. E esses 3 exemplos que eu citei aqui são substâncias compostas, ou seja, são formadas por, no caso, 2, né, ou mais, né? No caso aqui são só 2 elementos químicos, né? Não, os 3 exemplos que eu citei. Mas poderia ser 3, 4, mais elementos químicos, tá? Se tiver no mínimo 2, já é uma substância composta. Detalhe, as substâncias compostas podem sofrer reação de análise, podem se decompor, podem sofrer o processo de decomposição. Agora, as substâncias simples jamais não podem, em hipótese alguma, sofrer a reação de análise. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer até o momento? Certo. Eu posso, viu? Inclusive eu vou fazer o seguinte, tá? Quando eu disponibilizar a atividade, eu vou até disponibilizar um canal que eu sempre também estou acompanhando, que eu gosto bastante, tá? Eu vou disponibilizar também o link desse canal, né, lá no Classroom, pode ser? Além do livro também, né? Eu também tem outros materiais que eu posso estar disponibilizando também, tá bom? Então tá aqui, ó. Exatamente. Eu utilizo ele apenas para colocar os vídeos que eu gravo, né? As atividades, corrigindo as atividades, aí eu disponibilizo no YouTube, tá bom? Porque no vídeo, né, a gente pode voltar, né, pode voltar ao vídeo quando a gente não entende, né. Eu entendo o seu lado, viu? Mas não se preocupe não, tá? Inclusive, pessoal, eu estou gravando, tá? Estou gravando esse momento aqui, tá? Aí se você, depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem conferir novamente a aula, tá? Vocês podem estar conferindo, tá bom? Então, ó, depois disso, ó, vamos agora ver aqui a combustão, né? Que é uma reação, tá? Também é um tipo de reação, tá? A combustão, no caso, ela é sinônimo de queima, tá? Ó, a combustão vem da queima, né? É uma reação química que ocorre entre um material combustível, pode ser papel, né? Pode ser madeira, pode ser gasolina, óleo diesel, etanol. Etanol que na verdade, ó, é o álcool etílico, tá? Enfim, é um combustível, um material inflamável. Como assim material inflamável? Que facilmente, né, vai ser queimado, entrar em combustão, tá? Então, ó, a combustão é uma reação que ocorre entre um material combustível e um comburente.
né, que geralmente é o oxigênio. Esse comburente é o que vai proporcionar justamente, né, a queima do combustível, tá? Por que vocês acham que a vela, a chama da vela, né, quando nós acendemos, ela não se apaga? Porque ela está consumindo um comburente, no caso o oxigênio, tá? O oxigênio, então, a vela só vai se apagar mesmo quando ela se decompor por completo, tá? Então, o comburente geralmente é o oxigênio, o gás oxigênio, né, que nós utilizamos aí no processo de respiração. E claro, a combustão, para a combustão ocorrer, ó, além do combustível e do comburente, é necessário a presença de uma energia mínima. Energia mínima, sim. Quando vocês vão acender uma fogueira, por exemplo, em São João, Santo Antônio, São Pedro, né, festas juninas, obviamente, né, para acender aquela fogueira, eu vou precisar de uma energia mínima, um calor mínimo, né, para acender. Detalhe que, quando nós acendemos a fogueira, né, o calor, a energia necessária para acender, ela é muito pequena. Só que, ao longo da queima, da combustão da madeira, da fogueira, a quantidade de energia liberada é enorme. Então, compensa aquela energia que eu forneci lá no início, né? Compensa, né, e bastante, né? Então, aqui, ó, temos um exemplo, né? Temos aqui uma equação química. Deixa eu só pegar aqui temos aqui uma equação química. Nessa equação química, nós temos aqui combustível, né? Como eu falei, pode ser álcool etílico, gasolina, papel, madeira. Temos o comburente, que geralmente é o oxigênio. E calor. Calor, sim, né? Como eu falei, eu citei o exemplo da fogueira, né? Também o exemplo da vela, né? A gente vai lá, acende o fósforo e acende a vela, né? Quando nós acendemos a vela, ali é uma energia mínima, né? Para que a combustão ela se inicie, né? Só que depois disso eu tiro o fósforo, né? E aí a chama vai continuar lá, né? Liberando calor até a vela se acabar, né? Então, ó, continuando. Combustível, comburente e calor, o resultado dessa reação, né, vai ser o quê? Um produto final da combustão, né? Por exemplo, se for no caso da madeira, né, vai ser o quê? Vai ser a lenha, ou lenha não, as cinzas, né? A madeira queimada, né? Vai ser as cinzas. E além disso, calor. Notem que, bem aqui no início, ó, temos calor X, né? Esse é o calor mínimo que eu vou fornecer lá no início. Aqui no final nós temos calor, né? X mais Y. Como assim X mais Y? Esse X é justamente o calor que eu forneci no início da reação. E o Y mais Y é justamente o calor que vai ser produzido ao decorrer da reação, né? Como eu falei, a fogueira a gente acende, fica lá, né? Liberando calor até, né, a fogueira se apagar. Então, no final eu tenho a quantidade de calor que nós tínhamos no início, mais a quantidade de calor que vai sendo produzido ao decorrer da reação, tá? Então, ó, só um exemplo. Temos aqui combustível, um exemplo, etanol. Etanol. O etanol, ele pode, né, entrar em combustão, né, em contato com o oxigênio. Oxigênio. Só que, para isso, né, lembrando que etanol é uma gasolina, né, é um líquido, né? Só que, para isso, para que haja, inclusive, pode até ocorrer uma explosão, né? Vai acontecer uma explosão, né? Só que, para que isso aconteça, eu vou precisar de uma quantidade mínima de calor. Então, tá lá, né, a gasolina ali na garrafa. Obviamente, a garrafa está aberta, não tem tampa, e eu vou lá, acendo o fósforo e coloco lá na gasolina. Vai haver a combustão, a queima,
desse combustível, o etanol. E a queima, né, é devido justamente a essa quantidade mínima de calor que eu vou fornecer, né, de calor, tá? Calor. E claro, né, ao decorrer da reação, o etanol vai reagindo com o oxigênio presente no ar, né, e aí ele vai sendo consumido, vai entrando em combustão, tá? O resultado, né, dessa reação vai ser o quê? Isso aqui, ó, gás carbônico. Gás carbônico, né, liberado na queima, né? E além do gás carbônico, será liberado também uma quantidade de energia. Lembrando que essa energia vai ser a soma da que eu forneci no início, né, mais a que vai sendo produzida ao decorrer da reação, tá? Qual é a forma molecular do etanol, né, no caso? C2H6O, tá? Agora eu estou colocando só a fórmula, tá? C2H6O. Qual é a forma molecular do oxigênio? Nós já vimos, é o O2, né? Mais calor. Qual é a forma? Não, qual é a forma molecular do calor? Não existe, tá? Calor, é energia, tá? Então tá aqui, ó. Etanol mais oxigênio fornece um pouco de calor, né? Vai, né, produzir, né, no caso, um produto, nesse caso aqui, gás carbônico. Qual é a forma molecular do gás carbônico? Isso aqui, ó. CO2. Também conhecido como dióxido de carbono. E além do dióxido de carbono, vai ser também produzido mais calor, tá? Então essa é a característica de uma reação de combustão, tá? Eu vou ter um combustível inflamável, material inflamável, que vai reagir com o comburente, que geralmente, né, na maioria dos casos, quase 100% é o oxigênio, né? E para isso, para que a reação ocorra, eu preciso fornecer uma quantidade mínima de calor, tá? Mínima. Fornecendo essa quantidade de calor, então vou gerar o produto final ou produtos finais, e além dos produtos, também vai haver, ó, a formação de calor. Mais ainda comparado àquele que eu forneci no início da reação, tá bom? Muita atenção em relação a isso, tá bom? Essa é a característica, né, de uma reação de combustão, a queima, né? Temos o comburente que vai reagir com o combustível a partir, né, de um fornecimento de uma quantidade de calor mínima, né? Então vai produzir um produto ou dois produtos e no final o calor, energia, né? Ok? Feito isso, chegamos à atividade da semana, tá? Atividade da semana de 30 de agosto a 3 de setembro. O que é que vocês vão fazer, ó? Já respondendo aqui a dúvida da Beatriz, né? Essas páginas, a leitura dessas duas páginas aqui vai auxiliar bastante, viu? No compreendimento, né, tudo o que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Substância simples e composta, né, quais que sofrem reação de análise, né, e reação de combustão, tá? Tudo isso está mais detalhado nessas duas páginas aqui. Então, a questão 1, façam a leitura dessas páginas, tá? 77 e 81. E a questão 2, vocês vão copiar e responder no caderno. Não é só responder, é copiar e responder, tá? A questão de número 3, da página 80 do livro didático, ok?